Olá, personal, seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre a melhor estratégia para a estabilização patelofemoral. E por que que isso é muito importante? Porque uma patela que não está estável, ela vai ter mais atrito e, consequentemente, uma maior possibilidade de desgastar a cartilagem da patela, que vai causar a famosa condromalácia patelar. Então, para você que está aqui assistindo as minhas aulas, que já acompanha esse conteúdo e quer se transformar num personal clínico, que é aquele personal que domina as técnicas de prevenção às lesões e sabe identificar as disfunções para poder proporcionar para o seu aluno essa restauração da função, trazendo para ele mais qualidade de vida e mais performance, né? Porque o movimento organizado também tem como consequência performance. Essa aula aqui é para você. Então, seja bem-vindo nessa aula de estabilização patelar, tá bom? Vou compartilhar minha tela com você, porque aí, com a explicação aqui no PowerPoint, eu mostrei alguns slides, vai ficar mais fácil a compreensão de tudo que eu preciso trazer, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no PowerPoint. Muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos falar, então, sobre a importância dessa estabilização patelar. E antes de falar qual que é a melhor estratégia, né, para essa estabilização patelar, é importante compreender que a falta de estabilidade patelar, quando a gente tem essa instabilidade, ela vai ocorrer por conta de 3 fatores. Então, nós vamos olhar para esses 3 fatores hoje que podem comprometer essa estabilidade patelofemoral. O primeiro fator é a largura da pelve. E eu vou explicar para você por que a largura da pelve. Quando a gente fala em estabilização patelar, a primeira coisa a se levar em consideração é que a patela ele é um osso sesamoide. Então, o que isso quer dizer? Que ela não está fixa em nenhum outro osso. Ela só tem o tendão do quadríceps e o tendão patelar. Então, você vai perceber que com o joelho totalmente estendido e com a perna relaxada, você consegue até movimentar a patela para um lado e para o outro, né? Então, essa patela, que é um osso sesamoide, é muito importante que ela esteja bem posicionada, como você pode ver aqui na imagem, no centro ali da tróclea femoral. Ela precisa deslizar e ter uma boa congruência para que ela possa desempenhar bem o papel dela, né? Qual que é o papel dela? Criar um ângulo de tração que permita um melhor torque, uma facilitação do mecanismo extensor do joelho, né? Então, aqui a gente pode ver, nessa outra imagem, que a patela, na parte inferior dela, na parte onde ela está em contato com o fêmur, ela é triangular. E ela precisa estar estabilizada, precisa estar equilibrada entre esses côndilos femorais. Então, aqui essa imagem já mostra que se esse equilíbrio não ocorre, começa a haver uma degeneração da cartilagem, como vocês podem ver ali. A gente não tem ideia, mas a condromalácia patelar, que é o desgaste dessa cartilagem patelar, afeta 25% da população. É muita gente. Só que esse grau de desgaste ele vai do grau 1 ao grau 4. Então, muitas vezes, no grau 1, a pessoa nem se dá conta que está com esse desgaste. Ela não se dá conta porque não começou a doer o joelho, não começou a sentir. Mas quando esse desgaste passa do nível 1 para o 2, ela já começa com desconforto. Quando vai do 2 para o 3, normalmente ela vai procurar um médico que vai pesquisar, e aí o médico diagnostica, só que ela já está com desgaste nível 3, a cartilagem já está bem comprometida, até que pode chegar ao nível 4, onde ela perde praticamente toda a cartilagem e fica raspando osso com osso. Então, nós, como personagens com essa visão avançada de treinamento, precisamos desse olhar clínico de poder identificar essas disfunções, ou seja, identificar o que não está funcionando bem, para que a gente possa entrar com uma estratégia de restaurar a função, de trazer um treinamento funcional verdadeiro, um treinamento que funciona. Tá bom? Então, a largura da pelve,
é o primeiro item e é importante que você entenda por que que isso interfere. Quando a pelve é mais larga, e aqui eu tenho o exemplo da pelve feminina e da pelve masculina, e normalmente a pelve feminina é mais larga, a gente, para mensurar isso de uma forma correta, a gente tem o ângulo Q. O ângulo Q é uma reta que eu traço lá da espinha ilíaca antero-superior até o centro da patela, e eu também traço uma outra reta no tubérculo da tíbia, no centro da patela. Então, quando eu traço uma linha no tubérculo da tíbia no centro da patela, a tuberosidade ali da tíbia até o centro da patela, essas duas linhas, da espinha ilíaca antero-superior até a linha da patela, e essa segunda linha formam um ângulo. Então, quanto maior for esse ângulo, maior a chance desse fêmur, como vocês podem ver na imagem, esse ângulo, ele vem na diagonal. E qual que é o problema desse fêmur descer na diagonal por conta de uma pelve mais larga? Porque vocês não viram que a patela precisa encaixar direitinho ali entre os côndilos femorais? Então, ela tem um trilho para encaixar. Então, imagina se esse trilho está na diagonal. Esse encaixe já não vai ser tão harmonioso, como a gente pode ver nesse próximo slide aqui. Então, eu tenho essa triangulação da patela que se encaixa ali na tróclea e que, se esse fêmur estiver na diagonal, ele vai ter mais atrito, e esse atrito ocorre normalmente no côndilo lateral. Tá? Então, a patela fica atritando contra o côndilo lateral do fêmur. E aí, o que a gente pode fazer quanto a isso? Não tem muito que a gente possa fazer, porque ela é estrutural. Então, o ângulo que é estrutural, se for uma pelve mais larga, não tem muito que eu possa fazer, mas é importante que vocês tenham clareza disso e compreendam isso. Tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é que vocês compreendam que existe uma relação de forças entre o vasto medial do quadríceps, vasto medial oblíquo, e o vasto lateral. E aí a gente tem aqui, eu coloquei algumas referências para vocês. Por quê? Porque o equilíbrio dessas forças entre vasto medial e vasto lateral é fundamental para compreender se essa patela vai ficar bem centralizada ou não. Porque se um deles puxar mais para um lado ou mais para o outro, ela também não vai ficar centralizada e vai comprometer essa estabilização patelar. E aí, na maior parte das vezes, em 99% das vezes, essa patela está lateralizada. O vasto lateral tem mais força e traciona essa patela lateralmente. E aí, o vasto medial não consegue dar conta disso. Não consegue trazer essa patela para o centro para estabilizar. Então, aqui a gente tem algumas coisas que eu coloquei para vocês. O Scamilla, que é um grande pesquisador só na área de membros inferiores, ele cita aqui nessa pesquisa que o vasto medial oblíquo ele é mais ativo nos últimos graus da extensão. Ele cita isso numa pesquisa. Mas, logo abaixo, lá o Mizarbeide fala assim, que o vasto medial oblíquo não pode ser isolado de forma significativa durante os exercícios. Então, essa é uma luta. Como é que a gente faz para esse vasto medial equilibrar? Como é que eu faço para acionar mais esse vasto medial oblíquo? E aí entram várias estratégias, até dentro da fisioterapia, de eletroestimulação, de entrar com um trabalho de adutor combinado para conseguir intensificar esse trabalho de vasto medial oblíquo. Mas nessa aula de hoje eu quero abrir um pouco a sua visão e convidar você a raciocinar aqui comigo nesse próximo slide. O que a gente tem aqui? Quando eu olho para essa relação de vasto lateral e vasto medial, a gente tem que olhar o todo, tem que olhar para toda a cadeia e o que acontece para que essa patela, em 99% das vezes, seja lateralizada e não medializada. O primeiro ponto a compreender é que, por cima do vasto lateral, a gente tem uma estrutura fibrocartilaginosa chamada banda iliotibial. E essa banda iliotibial, ela é um tecido denso e forte de tecido conjuntivo que vem desde a espinha ilíaca antero-superior, tem conexões com o músculo tensor da face lata e glúteo máximo, e ela vem pela lateral da coxa e ela deita sobre o vasto lateral.
Então, quando a gente pega aqui e remove essa banda iliotibial, anatomicamente, quando a gente descola essa banda iliotibial, vocês podem ver esse vasto lateral ali embaixo. Então, essa banda iliotibial que deita sobre o vasto lateral, através do retináculo superficial oblíquo, que vem da banda iliotibial, ele também se liga à patela. Então, a gente não tem só o vasto lateral ali, a gente também tem o retináculo superficial oblíquo e toda essa estrutura de tecido conjuntivo densa sobre o vasto lateral, que torna toda essa cadeia lateral mais o quê? Mais tônica, com mais tônus muscular, com mais capacidade contrátil. Então, nessa próxima imagem aqui que eu trouxe para vocês, a gente precisa expandir e entender de onde vem essa banda iliotibial. Vocês veem nessa imagem do centro que ela começa lá em cima, ó, na própria crista ilíaca, mas nessa imagem central a gente vê nitidamente essa conexão que ocorre entre o tensor da fáscia lata, nessa parte frontal, e o glúteo máximo. Então, as fibras do glúteo máximo e do tensor da fáscia lata também têm origem na banda iliotibial. Então, os encurtamentos de glúteo máximo e de tensor da fáscia lata também interferem na banda iliotibial. Então, é toda uma cadeia que tem ali, que está deitada sobre o vasto lateral, e na imagem aqui da direita, como vocês podem ver, através do retináculo superficial oblíquo, também se liga à patela. É importante a gente olhar para toda essa cadeia, para que a gente possa abrir a nossa visão do que a gente pode fazer para amenizar tudo isso, todo esse tecido que é muito mais dominante na parte lateral. Então, antes de ir para os encurtamentos musculares, eu quero compartilhar com vocês uma outra coisa que vocês vão conseguir compreender ainda melhor o que eu estou querendo trazer para vocês, que é o seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui no portal da certificação iFit Pro. E eu quero que vocês vejam, primeiro, toda essa cadeia em 3 dimensões. É muito interessante a gente olhar aqui de uma forma ampliada. Essa é a cadeia lateral. Então, a cadeia lateral ela tem início lá no primeiro e no quinto metatarso. Essa cadeia vai subir pelos fibulares, ela se conecta ali pelo ligamento anterior da fíbula à banda iliotibial e tem essa conexão ó, com o tensor da fáscia lata e com o glúteo máximo, formando aí um Y. O glúteo médio também faz parte dessa cadeia. E essa cadeia depois ela sobe. Ela sobe pelos oblíquos internos e pelos oblíquos externos. Ela sobe também pelos intercostais internos e externos. E tem uma conexão lá com o esternocleido e esplênio. Há toda uma conexão nessa cadeia, que é importante a gente entender. Então, vejam ali na banda iliotibial, como eu expliquei para vocês, que tem essa conexão direta, tanto com o tensor da fáscia lata, quanto com o glúteo máximo, formando ali um Y. Então, quando eu consigo olhar para essa estrutura aqui em 3 dimensões, fica mais fácil compreender, porque a gente visualiza, né, de uma forma clara e a gente tem clareza do que está acontecendo ali. Então, esse é um primeiro passo. O primeiro passo é sempre a gente poder compreender o que acontece, porque compreendendo tudo isso, a gente consegue traçar uma estratégia com muito mais eficiência para que isso aconteça. Então, ficou claro que o segundo ponto é esse desequilíbrio de forças entre vasto lateral e vasto medial. Então, vê se faz sentido para você. Nesse segundo aspecto, desse desequilíbrio de forças, vasto lateral e vasto medial. Esse vasto medial, às vezes a gente fica naquela luta de tentar puxar essa patela para o centro, porque ela está sendo muito puxada para a lateral. Agora, não faria mais sentido eu também trabalhar para que ela não seja tão puxada para a lateral? Porque senão fica um cabo de guerra. Imagina, eu tenho aqui na parte lateral, vasto lateral puxando, retináculo superficial oblíquo puxando, que vem com a banda iliotibial, que é um tecido denso de tecido conjuntivo, que está ligado ao glúteo máximo, o maior músculo do corpo, forte.
ao tensor da face lata, toda essa turma forte, puxando e conectado à patela, trazendo ela para a lateral. E aí a gente tem que tentar fazer mágica para estabilizar essa patela através do vasto medial oblíquo. Por que a gente não entra com uma estratégia de distensionar essa cadeia lateral, de diminuir essa força que está sendo puxada para a lateral, para que eu possa, pelo menos, facilitar e criar um pouco mais de equilíbrio de forças, que é o que a gente chama de diminuir as forças antagônicas. Eu preciso chegar e trabalhar no que está puxando para a lateral para poder aliviar e para que fique mais fácil centralizar essa patela através do vasto medial oblíquo. Eu facilito demais o trabalho. Então, como eu disse para vocês, o primeiro passo é essa compreensão, a compreensão do que está acontecendo. Depois que você compreende, o segundo passo é a gente poder fazer o quê? Identificar se realmente toda essa turma aqui do lado lateral está muito hiperativa ou está encurtada. E porque se ela estiver encurtada, se eu identifico que está encurtada, o que eu posso fazer? Entrar com uma estratégia para ganhar flexibilidade, distensionar esse tecido com a liberação miofascial. Então, vamos dar uma olhada em como que a gente pode identificar se essa banda iliotibial está encurtada. Vamos voltar aqui no portal. E aqui no módulo, esse é o módulo de cadeia lateral, né? Do portal iFit Pro. Mas a gente tem um módulo aqui, que é um módulo sobre quadril. A gente tem dois módulos sobre quadril. O módulo 6 e o módulo 8 também são módulos sobre quadril. Mas aqui no módulo 6, a gente tem um teste que identifica o encurtamento dessa banda iliotibial, que é justamente esse aqui, estou mostrando ali com a Monique. Ela deixa a perna cair, e se essa perna que caiu nesse teste, ela foge do centro, se essa perna esquerda dela que veio para baixo, foge do centro, é a banda iliotibial que está puxando essa perna para a lateral. Então, aqui a gente pode ver o quanto essa perna fica centralizada, como eu estou mostrando para vocês ali. A importância da gente colocar o nosso aluno aqui e identificar o quanto a perna que está solta está indo para a lateral, está abduzindo. Isso é uma referência para a gente. E tem vários níveis para a gente mensurar o quanto que isso ocorre. Tá certo? Então, como eu falo para vocês, a visão do personal clínico é essa. Primeiro, compreensão. Compreensão do que está acontecendo. Eu preciso entender sobre essa linha miofascial, eu preciso entender sobre essa lesão, eu preciso ter a compreensão teórica. Depois que eu tenho a compreensão teórica, eu preciso aplicar o que o profissional da saúde faz. O profissional da saúde sempre avalia o seu paciente antes de começar um tratamento. E por que que nós, como personagens, não avaliamos o nosso aluno antes de prescrever um treinamento? Então, foi-se o tempo que a gente ia tentando adivinhar as coisas sem saber se aquilo ia ser bom ou não. Né? Então, sempre o segundo passo é poder fazer o quê? Identificar se tem uma disfunção. E agora, sabendo se tem uma disfunção ali nessa banda iliotibial, eu posso entrar com uma estratégia de restauração. Então, para eu restaurar esse encurtamento e essa turma que está puxando aqui para a lateral, porque agora estou falando da banda iliotibial, mas eu precisaria testar também o glúteo máximo, né, que tem essa conexão também, para poder ver se tem encurtamento lá e entrar com uma estratégia também. Mas vamos falar da banda iliotibial. Depois que eu testei e vi se essa banda iliotibial não está trabalhando bem, caso ela esteja encurtada, é muito bem-vindo agora entrar com uma estratégia de restaurar a função, que é uma estratégia de exercício corretivo que a gente fala. E a melhor estratégia para começar esse protocolo de exercício corretivo é a liberação miofascial. Porque a liberação miofascial, o que ela faz? Ela abre o caminho. A liberação miofascial vai remover as aderências miofaciais
que estão prejudicando o movimento. Quando essa miofáscia fica grudada na musculatura, eu não consigo fazer um bom trabalho de flexibilidade, assim como eu não consigo fazer um bom trabalho de contração, um trabalho de estabilidade e força. Então, é muito importante entrar com uma estratégia de fazer a liberação miofascial. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algo interessante. Vamos voltar lá para a cadeia lateral. Aqui, ó, a linha lateral. Então, a gente tem aqui, ó, vou mostrar para vocês uma liberação com stick na banda iliotibial. Essa é uma técnica muito eficiente. A gente tem várias formas de trabalhar, né? A banda iliotibial e as liberações miofasciais. Pode ser através do stick, igual estou mostrando aqui. As liberações manuais são muito, muito eficazes também. Assim como dá para trabalhar com a autoliberação, que são os rolos de liberação miofascial, que também são eficazes essas estratégias. E aí você pode, inclusive, prescrever para o seu aluno fazer sozinho, passar para eles algumas lições de casa. Então, o primeiro passo para essa correção que eu estou explicando para você é entrar com a liberação miofascial. Depois que eu distensionei e criei aqui espaço, aqui vocês estão vendo a liberação com stick, né? Mas aqui, por exemplo, eu tenho também uma explicação da liberação manual, como seria uma liberação manual na banda iliotibial. Então, aqui eu estou fazendo uma aplicação manual, que é uma técnica do punho macio. Então, essa técnica do punho macio é uma técnica muito interessante, porque quando a gente está em contato ali com o aluno, na parte manual, a gente consegue sentir na mão aonde tem mais aderência, aonde tem menos aderência, e a gente consegue trabalhar nesse tecido e abrir o caminho para que aí a gente possa fazer o quê? Ganhar flexibilidade. Então, quando a gente precisa ganhar flexibilidade na banda iliotibial, aqui tem uma ótima opção que eu quero mostrar para vocês. Ó. Essa é uma das formas de alongar a banda iliotibial. O aluno no chão, eu coloco ali a minha perna esquerda apoiada na perna esquerda dela, para poder estabilizar ali a pelve, para a pelve não girar. E trago a perna direita dela lá para o outro lado, apoiado na minha perna direita. Eu gosto muito dessa estratégia. Essa é uma estratégia muito interessante para alongar a banda iliotibial. A perna não vem muito alta, porque se assim subir e fizer muita flexão do quadril, começa a alongar os isquiosurais. Então, a ideia é que essa perna fique num nível baixo mesmo. O joelho permanece estendido. Eu estou com a mão ali no joelho dela, mas eu não estou forçando essa hiperextensão, tá? Só estou com a mão suavemente apoiada para evitar que o joelho flexione. E a minha mão esquerda ali está apoiando na pelve. Por quê? Porque essa pelve tem uma tendência a sair do chão, tem uma tendência a rodar. É uma forma do aluno fugir do alongamento. Então, dessa forma que eu estou mostrando aqui, eu ancoro essa pelve e torno esse alongamento mais eficaz. Né? Então, agora, pude compartilhar com vocês essa sequência, né, de compreender o que acontece nessa relação vastomedial e vasculateral, compreender que esse vasculateral tem ligação com a banda iliotibial, que tem ligação com o glúteo, e que essa turma é muito mais forte. Então, se eu entro com essa estratégia, eu falo que é a estratégia de ouro, de poder entender que tirando esse distensionamento, né, distensionando essa parte lateral, eu consigo, de uma forma muito mais fácil, esse equilíbrio de forças na patela. Fica muito mais fácil essa estabilização patelar. Né? E o caminho para fazer isso é não só compreender, mas poder identificar se esse encurtamento existe, e depois entrar com essas técnicas de liberação miofascial e ganho de flexibilidade. Que é isso que vai permitir que haja mais harmonia e que depois, quando eu for para esse trabalho de estabilização, como o Scamilla estava dizendo lá, que nos últimos graus de extensão, o vasto medial oblíquo trabalha um pouco mais, isso vai ser muito mais eficiente, porque eu já abri caminho e preparei meu aluno para que esse vasto medial agora possa trabalhar sem ficar nesse cabo de guerra. Né? Faz sentido? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, você coloca aqui para mim nos comentários
Mas eu ainda preciso falar para você a terceira causa da instabilidade patelar. Então, a gente falou sobre a pelve larga, a gente falou sobre a relação vasto-medial oblíquo e vasto-lateral, e aqui no meu slide, eu tenho aqui para vocês a última causa, que é os encurtamentos musculares. Então, quando eu tenho os encurtamentos musculares, como vocês podem ver a imagem lá da esquerda, é uma imagem do reto femoral. O reto femoral é um dos músculos do quadríceps que atravessam o joelho, mas atravessam o quadril. Ele está preso no ilho, no osso ilho. Então, na espinha ilíaca antero-inferior. O que acontece? Esse reto femoral, se estiver encurtado, o que ele vai fazer? Ele vai tracionar essa patela superiormente. Então, ele também gera uma instabilidade, porque a patela fica mais alta, vai ter mais atrito. E outro músculo que comprovadamente encurtado, se encurtado, aumenta a compressão patelofemoral e causa essa instabilidade, são os isquios surais, como vocês podem ver nas duas imagens da direita. A gente tem ali o bíceps femoral no centro e o semitendinoso, semimembranoso na imagem da direita. Esses músculos encurtados, por atravessarem também o joelho e a pelve, porque eles estão presos no isquio, eles vão puxar esse isquio para baixo, vão posteriorizar essa pelve, e posteriorizando a pelve, eles vão influenciar na parte anterior, que ao posteriorizar a pelve, a parte anterior vai subir, vai tracionar esse reto femoral e vai também aumentar essa compressão patelofemoral. Então, o encurtamento dos isquios surais criam tensão no reto femoral, que está diretamente ligado à patela, e aumenta também essa compressão patelofemoral. O que eu preciso fazer nesse caso? Primeiro, compreender isso, porque compreendendo isso, você pode explicar isso para o seu aluno. E ao explicar isso para ele, isso é um grande diferencial. Esse é o diferencial do personal clínico, que está em menos de 1% dos personagens do mercado. Quando você explica isso para o seu aluno, você se diferencia profissionalmente, né? Então, o primeiro passo é essa compreensão. O segundo passo, você precisa saber identificar. Então, identificar se tem um reto femoral encurtado, identificar se o seu aluno tem os isquios surais encurtados, né? Esse é o segundo passo. E depois, como eu tinha dito para vocês, o que a gente faz? Abre o caminho com a liberação miofascial, e nós temos várias técnicas para isso. Nós temos a manual, temos o stick, temos bolinha, temos aqui o caso rolo. É claro que não é aleatório, eu preciso entender o porquê que eu estou fazendo aquela liberação e entender a cadeia, né? Qual que é a cadeia daquela liberação? É a cadeia superficial anterior? É a posterior? É a lateral? É a cadeia funcional? Porque eu preciso compreender o que se comunica com o quê. Não é viável a gente falar, está tudo ligado. A gente precisa entender o que está ligado a quê, para poder entrar com uma estratégia eficiente. Então, abro o caminho com a liberação miofascial. Isso vai fazer com que o meu treino de flexibilidade para esses encurtamentos seja muito mais eficiente. E aí, depois de criar esse distensionamento, como a gente falou, a gente pode entrar com uma estratégia de estabilização patelar. Normalmente, quando esse aluno já tem um desconforto, a gente evita, inicialmente, pelo menos, os movimentos de flexão e extensão. Esses movimentos de flexão e extensão vão ficar atritando esse tecido patelar, essa cartilagem patelofemoral. Então, uma boa estratégia inicial é trabalhar com todos esses distensionamentos, a liberação e os alongamentos, e fazer um trabalho para o quadríceps, que é importante fazer esse trabalho, mas inicialmente em isometria. Então, eu posso, como nessa imagem aqui acima, fazer um trabalho de flexão do quadril, mas com o joelho estendido. Posso fazer aqui, como nessa imagem abaixo, um quadradinho na parede, uma sustentação isométrica, ou uma própria sustentação na extensora. E isso vai também melhorando esse aporte de força fisiológico ali do vasto medial e criando essa estabilidade patelar para o aluno depois progredir e realmente conseguir restaurar a função e não só prevenir
que essa condromalácia se agrave, mas também fazer com que ele renda mais nos treinos, que ele ganhe performance, por estar com todo esse equilíbrio agora de forças e com um trabalho muito mais bem direcionado que você, personal, pode oferecer para ele. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer para você nessa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida aqui, compartilha comigo. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre essa aula. Então, coloca aqui embaixo nos comentários para eu saber. E nos vemos numa próxima aula. Até lá!